Mas os fariseus saíram e começaram a conspirar contra ele, para o matar. Ao saber disso, Jesus se retirou dali. Também, muitos o seguiram. E ele curou a todos, mas lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era, para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta, que disse: Vejam o meu servo a quem escolhi, meu amado, a quem aprovo. Porei sobre ele o meu espírito, e ele esclarecerá às nações o que é justiça. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas ruas principais. Não esmagará nenhuma cana machucada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando, até trazer a justiça com êxito. Realmente, em seu nome as nações esperarão. Jesus foi para o mar com os seus discípulos, e uma grande multidão da Galiléia e da Judéia o seguia. Ao ouvir falar de quantas coisas ele fazia, uma grande multidão foi ao encontro dele, até mesmo de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. E ele disse aos seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que a multidão não o apertasse. Visto que ele curava muitos, todos os que tinham doenças graves se aglomeravam em volta dele para tocá-lo. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: Você é o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, ele lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Intencionava-se originalmente que o sábado fosse uma ocasião alegre, espiritualmente edificante, mas os líderes religiosos judaicos, no seu zelo de se diferenciarem tanto quanto possível dos gentios, especialmente depois do retorno do exílio babilônico, aos poucos o tornaram penoso por aumentarem grandemente as restrições sabáticas para 39, com inúmeras restrições menores. Estas, quando compiladas, enchiam 2 grandes volumes. Por exemplo, pegar uma pulga era proibido como caça. O sofredor não podia obter alívio a menos que estivesse ameaçado de morte. Não se podia encanar um osso fraturado, nem enfaixar uma entorse. Estes líderes religiosos judaicos invalidaram o verdadeiro objetivo do sábado, porque tornaram o povo escravo de tradições, em vez de o sábado servir aos homens para a honra de Deus. Quando os discípulos de Jesus apanharam grãos e os esfregaram nas mãos para comer, eles evidentemente foram acusados por 2 motivos, a saber, fazerem colheita e fazerem debulha no sábado. Os rabinos tinham um ditado: Os pecados de todo aquele que observa estritamente todas as leis do sábado, embora ele seja adorador de ídolos, são perdoados. Pergunta 1. Por que Jesus se retirou da multidão, conforme descrito nos versículos? A. Porque ele estava com medo das autoridades religiosas. B. Para evitar conflitos diretos e cumprir as profecias do Antigo Testamento. C. Porque ele estava cansado e queria descansar em paz. Pergunta 2. Como a multidão reagiu à retirada de Jesus? A. Eles pararam de segui-lo e foram embora. B. Eles continuaram a segui-lo. C. Eles ficaram zangados e começaram a criticá-lo. Pergunta 3. O que os espíritos malignos reconheceram sobre Jesus? A. Eles o reconheceram como o Filho de Deus e se prostraram diante dele. B. Eles o reconheceram como um mero ser humano. C. Eles o consideraram um charlatão e o desafiaram.